Olá, meu nome é João Vitor, eu sou aluno de graduação em Letras na habilitação Português e Inglês na UFV e sou orientando em um projeto de pesquisa da professora doutora Mônica Santos de Souza Melo, no Departamento de Letras. O título do nosso projeto é Ciência e Religião nas Redes Sociais, o debate em torno do fechamento dos templos na pandemia da Covid-19 no Twitter. O contexto em que se insere o nosso trabalho é o contexto pandêmico, onde houve a adoção de diversas medidas sanitárias para conter o avanço da pandemia. Dentre elas, uma das mais polêmicas foi o isolamento social e também houve medidas como o fechamento de estabelecimentos comerciais e templos. Especificamente, essas medidas, em um cenário mais crítico da pandemia, gerou reações de agentes religiosos no Twitter. O corpus da nossa pesquisa são publicações no Twitter de agentes representativos no cenário nacional que se manifestaram alinhados ao posicionamento do governo federal. Esses agentes religiosos, então, se expressaram contrariamente ao fechamento das igrejas e templos religiosos no estado de São Paulo, ao longo dos meses de março e abril de 2021. A justificativa desse recorte temporal é porque vai do anúncio das medidas restritivas, suspendendo a liberação para a realização dos cultos em março, até abril, onde houve a decisão do Supremo Tribunal Federal que mantinha a decisão do governo de São Paulo, ao dar autonomia a esses governos para adotar as medidas sanitárias. Os agentes religiosos cristãos que serão analisados são os evangélicos neopentecostais Pastor Lúcio Barreto, da Igreja da Lagoinha, Pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e o pastor e deputado Marco Feliciano, da Igreja Catedral do Avivamento, e também o católico Padre Paulo Ricardo. Outros agentes religiosos foram pesquisados pela proximidade com o perfil da pesquisa, mas não se encaixaram no assunto ou porque eles não publicaram em relação à temática ou porque se posicionaram a favor das medidas sanitárias, não se enquadrando assim no tema da nossa pesquisa. Nós vamos fazer uma análise do discurso sobre o eixo teórico da teoria semiolinguística do discurso do Patrick Chardot. A semiolinguística é uma teoria que se insere no escopo dos estudos discursivos e assim ela considera o ato de linguagem como um produto de um contexto do qual participam um emissor e um receptor submetidos a condições contratuais, ou seja, as condições psicossociais que regulam as enunciações e os comportamentos. Nesse sentido, os participantes devem ser entendidos enquanto seres psicológicos e sociais, sendo o locutor um eu comunicante, ser social, que vai performar um eu enunciador, ser de fala, para objetivando um tu destinatário, ser de fala, que pode ser diferente de um tu interpretante, que é o ser social. Então, na situação de comunicação, um ambiente interno, que é o espaço do dizer, e um ambiente externo, que é o espaço do fazer. No espaço de fala, Chardot comenta sobre a organização enunciativa, mas também há a encenação descritiva, narrativa e argumentativa que o Chardot aborda. Mas quanto à construção enunciativa, ela é dividida em 3 comportamentos. O comportamento alocutivo é aquele que há uma relação de influência entre o locutor e o interlocutor. Um comportamento elocutivo é uma relação do locutor consigo mesmo, com um ponto de vista. E, no comportamento delocutivo, uma relação do locutor com o terceiro. Então, há um apagamento do ponto de vista. As postagens serão agora apresentadas em um panorama, adiantando as conclusões obtidas pela análise discursiva. Cabe ressaltar, quanto ao eu enunciador, que 3 deles são neopentecostais. De acordo com Ricardo Mariano, eles são mais imediatistas, pragmáticos, almejam a felicidade através do bem-estar social, progresso material. E, nesse sentido, os cultos têm um papel importante pela arrecadação das igrejas,
com a justificativa de garantir a prosperidade dos fiéis. Essa é uma postura observada em todos eles. Quanto ao ambiente de fala, no post 1, é possível observar que, em um primeiro momento, um comportamento elocutivo, o Lúcio Barreto pressupõe o conhecimento das ações de governadores e prefeitos e exprime uma opinião negativa desses agentes em detrimento do governo federal. Quando ele diz: a incompetência dos prefeitos e governadores está sendo jogada nos ombros do governo federal. Em seguida, ele utiliza o modo delocutivo para terceirizar sua opinião através da posição do presidente, com a qual ele concorda. O presidente quer o país funcionando. Já no terceiro e último período da publicação, há uma retomada ao modo elocutivo. Negacionista é quem nega aos trabalhadores o direito até de serem infectados, mas na tentativa de pôr o pão de cada dia na mesa de sua família. Há também uma argumentação sendo construída nessa publicação em que a tese está subentendida, a de que os comércios e as igrejas devem abrir. É uma tese implícita, mas que pode ser verificada através do imaginário discursivo propagado em suas publicações em geral. De um modo geral, se conclui que os pastores e o padre, enquanto sujeitos comunicantes, têm em comum a formação religiosa mesclada com o interesse em utilizar os meios de comunicação em massa para divulgar as suas ideias, alternando entre discurso político e religioso. No caso dos neopentecostais apresentados, há uma predominância do discurso político, uma defesa implícita da arrecadação das igrejas e busca reivindicar a essencialidade das práticas presenciais. Quanto ao eu anunciador, performado por esses agentes religiosos, todos assumem um ethos de chefe, sendo o ethos um papel do indivíduo, não como sujeito real. Então, é um papel que as pessoas atribuem ao mesmo tempo que o sujeito atribui a si mesmo. E esse ethos de chefe é utilizado, se utilizando da posição que ocupam como líderes religiosos e buscam também atrelar a posição contrária aos fechamentos do templo na pandemia a um ethos de solidariedade, como se observa na postagem 1, quando se fala tentativa de pôr o pão de cada dia na mesa. Também se utiliza um discurso manipulador que omite e desenfatiza certas informações, omite as consequências sanitárias da aglomeração para enfatizar os próprios interesses. E é o que se observa no post 10, em que o Malafaia dá mais evidência ao seu posicionamento, colocando em caixa alta a cara de pau de alguns governadores. O STF tirou as prerrogativas do governo federal de combater a pandemia com a arquidiocese dos governadores e prefeitos. Querem que o governo federal pague a conta da farra e da incompetência dos bilhões que receberam e não souberam usar. Então fica mais evidente a primeira frase, que é a cara de pau de alguns governadores, que é o que ele quer enfatizar. Além disso, eles performam um ethos social, que aí nesse caso seria um papel que se atribui a um grupo. E é um ethos social característico do grupo de extrema-direita, mais especificamente o grupo bolsonarista, com a utilização de antíteses características do discurso religioso para apontar inimigos e buscam provocar efeitos patêmicos através dos sentimentos de medo e ódio contra esses inimigos. No post 10 e no 7, por exemplo, o inimigo apontado é o STF. E no post 1, os governadores e prefeitos. A forma como esses religiosos desenvolvem seus discursos, considerando o modo enunciativo, é predominantemente elocutivo, intercalando com o delocutivo, onde expressam a fala a que se referem, e há também uma utilização predominante do modo argumentativo. Esse projeto evidenciou a interseção entre discurso religioso e domínio político. O estudo dessa junção é especialmente relevante nesse momento de uma crise de saúde pública sem precedentes na história moderna do país, onde a população buscou se orientar o comportamento a partir das diretrizes ditadas por agentes públicos e influenciadores. Então, a população foi levada a confiar em determinados líderes, atribuindo a eles poderes quase messiânicos e duvidando de evidências, inclusive científicas, que contradizem aquilo que é defendido por essas pessoas. Embora houveram muitos comentários reprovando a fala dos pastores, há um alto número de curtidas e compartilhamentos, que indicam uma adesão silenciosa.
Obrigado.